Vamos começar então o primeiro diário de trader do canal God of Trading. Mas antes peço para vocês deixar o like, se inscrever no canal e acompanhar diariamente o diário do índice e dólar. Lembrando que é pela ótica dos 5 minutos as entradas, porém existe filtros nos 2 minutos e também no diário para marcação de suportes e resistências, tá? Então aqui a gente começa com o índice. O índice, antes de mais nada, fiz a marcação do suporte e da resistência, tá? E 50% desse movimento do dia anterior. Não acabou ainda, se vocês verem é 17h36, mas o pregão já está para finalizar. Então vamos lá. Começando aqui pelo índice. O índice abriu com gap de alta hoje. Ele chegou a testar a entrada, o ponto, a marca d'água, e depois voltou com tudo, tá? O índice ele começou numa zona onde ele já estava embolado referente ao dia anterior, ou seja, não tinha muito o que se fazer, tá? Os primeiros minutos, os primeiros candles do dia candles de se aguardar o mercado tomar forma, tomar uma posição ou tomar um destino. Então, mais saudável é aguardar para que não seja estopado tão cedo, né? Então o mercado ele subiu, fez o primeiro pullback, veio de novo na marca d'água, superou todas as médias, mas ainda não superou a máxima do dia, né? Neste candle aqui ele superou a máxima do dia, porém ainda com todas as médias emboladas. Quando ele fez esse segundo pullback aqui, vocês verem, ele fez o que? Ele subiu, desceu e subiu. Nesse segundo pullback ele alinha todas as médias de 50 embaixo, 20, VWAP já ascendente e a média de 9. Este candle aqui, ele é um ótimo candle de entrada, tá? Então a primeira entrada seria neste candle. Ele alinha todas as médias estão todas viradas, então a primeira entrada de possibilidade de compra seria aí, tá? Se a gente fizer uma análise mais detalhada, ele já estaria formando uma possível bandeirinha, tá? Por que esse candle aqui seria o ideal? Poderia até entrar nos candles seguinte para confirmação do rompimento, tá? Só que a gente tem uma média de 200 logo acima, então o stop aqui fica menor e a gente consegue buscar até a média de 200, tá? A média dos 200 ela tá descendente, então ao meu ver o mais saudável para que vocês não fossem estopados antes do tempo seria buscar a média de 200 como stop gain ou um take, ou fazer uma parcial na de 200 e deixar rolar, tá? Então se vocês viram o stop, entrada aqui, stop na mínima, stop de 290 pontos até a média de 368 e até lá em cima 786. Como traçar alvo depois da entrada? Aí é muito simples, vocês têm duas formas. A primeira, pega a projeção, último fundo com o primeiro topo, olha lá, ó. Então se a gente pegar aqui, ó, deu 100% certinho, tá? Então aqui já é o primeiro topo. Ou vocês também têm a outra forma de fazer a entrada, de fazer a mesma projeção, só que com este fundo e este topo. Deu 100% também, tá? Fibonacci é muito bom nesse caso.
Então, aqui seria a primeira entrada, tá? Depois o mercado subiu, ele tem aqui essa linha rosa, é 50% do movimento de ontem, do diário de ontem. Então ele rompeu, mas foi um falso rompimento e acabou voltando para a zona de briga. Por que zona de briga? Estamos entre as médias de 50 e 200. Então essa área aqui não se faz nada, tá? Enquanto não houver um rompimento e um realinhamento das médias, não se faz nada, tá? Então ele ficou brigando aqui até quase meio-dia e meio, meio-dia e 20, né? Quando houve aqui o primeiro rompimento. Então aqui seria também uma boa entrada, tá? Aqui você tem um rompimento e outro, ele já fez o primeiro pivô, tá? Se vocês pegarem aqui, então ele fez um pivô, então fundo, topo, fundo, topo, tá? Então ele pivotou, então é uma entrada ideal, tá? Só que visando o seguinte, nós temos um topo aqui, tá? E este topo ele tem a ajuda do que? Deixa eu virar aqui. Este topo ele tem a ajuda da VWAP do dia anterior. Então é uma entrada que deve se fazer, porém é o que eu falei antes. Faz uma parcial aqui, tá? Então você tem um stop aí de 228 para um gain de 315, mais de 1 para 1. Faz uma parcial aqui, tá? E o resto carrega. Ah, mas como que eu vou fazer o alvo? A mesma coisa, projeção. Fundo, topo, olha lá, 100% é lá em cima, tá? Não chegou a bater o terceiro alvo, mas o 100% bateu. Então, praticamente nós tivemos então uma ótima entrada aqui e a outra entrada ficou aqui, tá, pessoal? Seguindo aqui então, depois o índice ele fez mais um pullbackzinho, tá? Então aqui também seria uma outra entrada, aqui a gente teria uma outra entrada, tá? Visando também, pode até segurar, pode até continuar no mesmo alvo da projeção aqui embaixo, fundo, topo, tá? Buscando 161, então entrou aqui, vai buscar lá, não chegou a bater, mas foi próximo, né? Então aqui com certeza vocês já estariam protegidos, né? Fazendo a entrada aqui, buscando lá, e depois o índice não fez mais nada, tá? Sexta-feira entrou num range aqui e agora é só aguardar, tá? Então se a gente ver aqui no diário, o índice ele deu uma boa recuperada, né? Então ele estava já para buscar outros fundos aqui embaixo, buscar a média de 200, né? Mas ele deu uma boa recuperada, só que quando ele encontrou a média de 9 aqui, ele deu uma retraída, tá? Então esse foi o índice futuro de hoje. Agora vamos falar do dólar. O dólar hoje ele foi meio bagunçado, tá? Então o dólar, se vocês analisarem, ele trabalhou muito hoje entre uma LTA aqui, tá trabalhando ainda, mas e uma LTB, tá? Então praticamente ele trabalhou dentro de um triângulo, tá? Ele abriu aqui em gap de baixa, testou média de 50, depois vem um candle de força, tá? Nesse teste da média de 50, pegando o candle de força, seria uma entrada? Sim, seria. Só que o stop aqui é muito caro, tá? Então, não sei se é interessante fazer uma entrada com stop tão caro, mas se você for buscar a próxima resistência, você teria 2 para 1 praticamente, né? Então, pessoal, eu não entro na máxima, tá? Eu entro no fechamento do candle,
Dificilmente eu faço entrada na máxima do candle, é sempre no fechamento, tá? Então você teria um stop de 19 pontos para um gain de 23 pontos, quase 1 para 1, tá? Com stop caro assim é um pouco mais difícil, mas enfim, bateu lá na primeira resistência, tá? E aqui, ó, esse candle aqui foi o payroll, então teve a notícia, esse candle ele chegou a quase bater no 50% do movimento, aqui é 75%, tá? Do movimento do dia anterior, tá? Só para vocês verem como que eu faço a marcação. Então, isso aqui ele ajuda muito, tá? Então eu peguei aqui, esse aqui é do dia de ontem, pego a máxima, a mínima, 50%, 75% e 25%. Por que eu faço isso no dólar? Porque o dólar ele é um pouco mais caro, tá? Então por isso que eu traço mais duas. E geralmente eles respeitam demais essas linhas, tá? Então fica aí uma dica para vocês que operam dentro disso, tá? E outra coisa, uma outra boa dica, passou de 50%, vai buscar embaixo. Passou de 50% para cima, vai buscar em cima. Dificilmente isso não acontece, pessoal. Então assim, ó, se vocês vamos pegar aqui outros dias anteriores, que o dólar trabalhou muito dentro desse canalzinho aqui. Então ele veio aqui, bateu, subiu, bateu e desceu, ele foi buscar lá embaixo. Bateu, subiu, ele foi buscar lá em cima, tá? Então aqui é uma boa referência para vocês buscarem até alvos. Talvez quem não queira traçar uma Fibonacci, isso aqui pode ser utilizado até como alvo. Aqui tem duas linhas porque essa aqui é da máxima do candle e essa aqui é um outro suporte importante que estava aqui, tá? Então suporte não, uma outra resistência importante que estava aqui, tá? Depois da notícia o dólar deu uma porrada para cima. Por enquanto nada a se fazer, sinceramente, tá? Os candles estão muito forte, né? Aqui ele faz o teste desse suporte, faz aqui um martelo, né? E ele cai com tudo. Só que aqui fica muito difícil de pegar sem um pullback, pessoal. Olha do jeito que ele caiu aqui. Aqui é muito complicado você pegar uma venda aqui e atravessando todas as médias. Inclusive, ele atravessou a média de 50 que ele nem sentiu, tá? Então fica muito difícil. O dólar hoje foi muito difícil, tá? Se a gente for na ótica dos 2 minutos, vou colocar aqui 2 minutos, talvez encontrássemos até um pullback, alguma coisa, tá? Ó, nos 2 minutos também tava sem condição, ele foi direto, tá? Então ele foi direto, bateu lá embaixo e subiu. Então ele atravessou aqui 75%, um rompimento falso, e acabou voltando. Porque aqui ele também já tinha encontrado um outro próximo fundo aqui, tá? E então ele já fez uma volta aqui. Automaticamente aqui ele derivou, deu um candle de forças aqui no 2 minutos e aqui ele fez um pivô, tá? Aqui é interessante pegar? Sim, é interessante, ele pivotou no 2 minutos, tá? Mas se a gente for para os 5 minutos, ele não pivotou. É arriscado? Mas o stop é curto, tá? Então eu acho que seria uma entrada de risco, porém um risco que vale a pena, até porque ele caiu direto, então ele fez o primeiro pivô. Você teria aqui um stop de 8 pontos, né? E o gain é muito simples, pessoal. Aqui você projetaria Fibonacci, fundo, você pega onde está mais brigando e solta, ó, 100% lá, tá vendo? Mas se não quiser, pega 50%, tá? Então aqui você entraria aqui, seguraria até os 50%, ó, são 15 pontos, 8 para 15, quase 2 para 1, tá?
Então aqui seria uma ótima entrada aqui nos 2 minutos. Por isso que eu falei que é necessário às vezes você filtrar os 2 minutos, porque quando ele cai direto e sobe direto, nos 5, nos 2 minutos geralmente você tem um pullback, tá? Voltando aqui, a gente já tem uma zona de briga, tá? Porque aqui praticamente é a linha d'água do dia anterior. Ele começa a brigar aqui e aí ele vai lá testar novamente essa resistência, tá? E deixa novamente um candle gatilho. Isso aqui aqui sim seria uma entrada. Aqui não, porque ele fez aqui foi a notícia, então eu não contaria. Aqui ele fez o primeiro teste e aqui é um segundo teste, tá? Então aqui sim, esse candle aqui seria um gatilho de entrada, tá? Stop na máxima e você buscaria pelo menos o próximo fundo, tá? Então nos 5 minutos, qual que é o próximo fundo aqui? Então você teria aí um stop de 13 pontos para um gain de 18 pontos, tá? Então aqui seria, por mais que você estivesse entre as médias, tá? Eu geralmente não gosto de operar contra as médias, né? Eu espero elas se realinharem, tá? Mas nesse caso aqui seria um topo duplo, né? Com um sinal de gatilho muito interessante. Então valeria a pena, tá? Mas aí depois que ele faz, aqui ele faz um pullback. Então se você pegar aqui, ele desce, faz o pullback e desce novamente. Ele superando esse fundo aqui, já é outra entrada. Onde que ficaria essa entrada? Essa entrada seria este candle aqui, ó. Este candle aqui seria uma entrada, tá? Buscaria o próximo fundo. Então você teria um stop curto, stop sempre acima das médias, tá? Então, igual eu falei para vocês, eu não entro na máxima, entro sempre no fechamento do candle. Você teria um stop de 9 pontos para buscar o fundo de 28 pontos. Então isso aqui seria incrível, tá? O dólar hoje, na minha opinião, foram essas duas entradas. Depois nós tivemos esse sobe e desce aqui, mas ele já foi afunilando, tá? Isso aqui, na minha opinião, é um padrão de acumulação, tá? E não teve muito o que se fazer depois disso, porque ele ficou tudo entre as médias, tá? Então, tá bagunçado entre as médias, é hora de não fazer nada, principalmente numa sexta-feira, tá? Então é isso, pessoal. Essa aqui foi a minha visão referente ao dólar e o índice. Deixa aquele like, se inscreve no canal e eu vou estar fazendo o diário para vocês todos os dias, para que vocês possam acompanhar a visão de mercado da minha ótica, do que eu entendo. Tudo bem?